Vamos lá, turminha. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos voltar aqui na parte dos empiristas. Parte muito importante também, muito cobrada no seu vestibular. Então, primeiro de tudo, escola filosófica se desenvolveu no atual Reino Unido dos séculos 16 ao 18, tá? Seus filósofos defendiam que o conhecimento era proveniente das sensações, das experiências, do fato, do concreto, do material, tá? Então, veja, nós já tivemos várias questões, inclusive em Unesp, segunda fase, vocês vão ver aí no nosso material, que bateram nesse ponto, tá? E pedir para você diferenciar, por exemplo, Unesp, segunda fase, mito de empirismo. Diferencia para mim qual que é, como que eu faço o que é o mito e o que é o empirismo. Bom, o mito é baseado no sobrenatural, na fantasia, na irrealidade, tá? Já o empirismo, ele vai ser sempre defensor disso aqui, ó. O conhecimento se origina onde? Nas experiências, nas minhas sensações, no tato, no olfato, no paladar, na audição, na visão, no fato, no concreto, no material. Daí você vai ver uma rejeição desses caras a quem? Ao Descartes, uma crítica que eles vão fazer ao Descartes, tá? Quais são os principais olhando para o seu vestibular? John Locke, David Hume e Francis Bacon. São os três principais. Tá? O Berkeley já não é o cara que costuma aparecer. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos debater essa questão desses caras, fazendo uma crítica ao senhor René Descartes. Então, por exemplo, olha o que o John Locke vai dizer. Nascemos com uma tábula rasa. Esse é um conceito importantíssimo. Então, quando ele diz que nós nascemos com uma tábua rasa, isto é, sem qualquer conhecimento, tá? Não há ideias inatas. O Descartes defendia que existiam ideias inatas. Lembra lá do Platão, do Agostinho, que nós já nascemos com ideias. Descartes já vai dizer que nós temos a lógica, já é inata, a matemática, Deus. Vai dizer que Deus é a perfeição. Se há em mim a ideia da perfeição, é porque deve existir um ser que é perfeito. Se esse ser não pode ser um homem, é Deus. Então há Deus. E aí Descartes vai dizer que, agora que eu tenho a certeza que Deus existe, porque ele é a perfeição, um ser perfeito jamais deixaria que houvesse a ideia do gênio maligno. Aquela ideia que a gente viu agora há pouco, que dizia que poderia haver uma entidade, né, um demônio que me enganasse e faria com que essa realidade fosse toda falsa. Tá? O Descartes já tinha se afastado disso quando? Quando ele descobriu que existia a consciência. Agora está destruída a hipótese do gênio maligno a partir do momento que ele diz, que ele mostra para nós que há racionalmente a ideia de Deus. Só que o John Locke, ele vai bater de frente com o Descartes. Qual é o ponto que ele vai dizer? Descartes, nós nascemos sem nada, sem qualquer conhecimento. Nós nascemos uma folha em branco. Lembra? Eu já havia mostrado isso para vocês em Tomás de Aquino. Nós não temos qualquer conhecimento. Tá? Aí ele vai dizer o seguinte, olha, Descartes confundiu conteúdo com capacidade. Ou seja, todos possuem capacidade, mas não nascemos com conteúdo. Isso é legal. A gente nasce sem qualquer conteúdo em relação ao conhecimento. Tá? Nós vamos adquirir isso. Tá? Como a gente adquire? O qual é adquirido obviamente pela experiência. E ele vai mostrar como que isso é feito.
John Locke vai usar alguns termos que a gente precisa ter uma ideia nesse momento, tá? Então, veja, lembra lá do Aristóteles, que na filosofia clássica era o cara que mais gostava das sensações. Então, ó, eu vou tocar aqui na parede e vou dizer que a parede é branca. Eu vou criar a ideia de algo branco. A parede é lisa, vou criar a ideia de algo liso. A parede é gelada, vou criar a ideia de algo gelado. Locke diz que há uma matéria-prima do conhecimento. As sensações imediatas. As ideias simples. Então, primeiro existem as ideias simples. Beleza? As quais são reunidas pela mente, a qual as compara, criando as ideias complexas. Então, digamos que a reunião e comparação de ideias simples, que podem ser somadas, tá? Podem ser comparadas enquanto as suas qualidades, faz com que nós tenhamos ideias complexas, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que a parede é uma reunião de algo liso, branco, tá? Retangular, rígido, tá? Sólido. Eu vou comparando, vou agregando essas ideias e vou formando algo mais complexo, mais amplo. A gente vai perceber que o Locke também, ele dizia, olha só, vou até colocar aqui embaixo para não ficar bonito aqui o nosso quadro, vamos dizer o seguinte: as sensações vão criando as chamadas qualidades primárias, tá? São qualidades imanentes, tá? Como a solidez e a mobilidade, né? Ou não. Então, por exemplo, a gente olha para um copo, tá? Eu posso dizer que o copo, olha, o copo, a garrafa, tem um formato cilíndrico, tá? A caneca, olha, essa caneca tem um formato quadrado, tá? A figura, ela é uma qualidade primária, é própria, é imanente, tá? É rígido, então não, ou então é mole, tá? Então isso é próprio do objeto. Agora ele também vai dizer que há qualidades secundárias, tá? Cor, sabor, tá? Isso vai ser próprio do contato que eu vou ter com o objeto. Então, por exemplo, eu tenho uma figura que vai ser sempre cilíndrica, mas ela pode ser azul. Azul é uma qualidade secundária, tá? Cilíndrico é uma qualidade primária. Então, o John Locke vai, por meio das sensações, o que ele vai fazer? Ele vai ampliando o conhecimento, a gente vai passando da nossa capacidade de um conhecimento simples para um conhecimento ampliativo, tá? É isso que vai acontecendo. Daí, turma, o John Locke também é visto como o pai da teoria do conhecimento, porque ele, antes de estudar o que a gente vai poder conhecer, ele vai tentar mostrar quais são as capacidades das nossas sensações, quais são as capacidades das nossas experiências. Tá? O David Hume é um cara muito bacana, que vai dizer o seguinte: há duas maneiras para alcançar o conhecimento. Né? Existem duas percepções. As ideias, vou colocar aqui, ó, escritas, e as impressões amplas. Tá? As ideias copiam as impressões. Então, por exemplo, o que é típico das ideias? A reflexão, a memória, tá? A racionalidade. Das impressões, os nossos sentidos, as nossas experiências, os nossos sentimentos.
Tem uma frase que é muito interessante, que já apareceu em Enem. A melhor das ideias é menos intensa que a pior das impressões. Isso aqui é legal. Então, imagina a sua melhor memória, tá? Aquilo que você fala assim, nossa, eu me lembro perfeitamente. Essa sua melhor ideia é inferior à sua pior sensação. Imagina que a sua pior sensação seja a visão, né? Você usa óculos. Então, você tira o óculos, você não está vendo bem. Mesmo que você não veja bem, tá? Ver embaçado é mais real, é mais intenso do que pensar em algo que já foi. Em uma memória, por exemplo. Por isso que as impressões, elas são superiores às nossas ideias. Tá? Então, a partir do momento que eu toco aqui, ó, é rígido, eu crio a ideia de algo rígido. Então, as ideias vão copiando as impressões. Um outro caso importante de David Hume, as ideias podem ser três tipos, tá? Ou três princípios. Essas ideias podem ser de semelhança. E aí aqui fica fácil, né? A gente pode pensar em um retrato e um original, uma foto sua e algum desenho que alguém fez, tá? Então imagina, né? Você passa a criar aí um princípio de semelhança, algo semelhante ao outro, você vai lembrando disso, tá? Existe o por contiguidade, uma ideia adjacente. Então, por exemplo, você vê uma imagem de um quarto, por contiguidade você se lembra de um banheiro. Você vê a cozinha, você por contiguidade, você vai ter esse princípio de lembrar da sala. Tá? Então, vão surgindo ideias adjacentes umas às outras. E também a de causa e efeito. Tá? Então, uma coisa leva a outra. Tá? Essa questão de causa e efeito, eu quero dar um grau maior nela na sequência. Acho que seria legal você lembrar de uma questão de Hume. Os erros acontecem pela justaposição de ideias as quais não encontram respaldo nas sensações. Então, por exemplo, o que ele quer dizer com isso? O que é a ideia de um unicórnio? A ideia de unicórnio é a ideia de um cavalo com a ideia de chifre. Cavalo e chifre. Aí vem a pergunta do Hume. Eu consigo comprovar que isso existe na realidade material? Não. Então a ideia do unicórnio é falsa. O que é a ideia de um anjo? É a figura humana com asas. Figura humana com asas. Eu consigo comprovar que existe na realidade material? Não, então não existe. Qual é a ideia de Deus? Se Descartes defende que Deus é a ideia da perfeição, numa prova racional, o que Hume vai dizer? Deus é uma figura humana com a onipotência, onipresença e onisciência, com um grande poder. Eu consigo provar isso na realidade material? Não, então não existe. Se a sua ideia não encontrar um respaldo dentro da realidade material, logo a ideia é falsa. Tá? Veja como esses caras estão aí batendo de frente com o Descartes, porque o Descartes era o cara que não aceitava o conhecimento da experiência. O que o Hume vai dizer? Olha que interessante. Cabe à razão o conhecimento geométrico, vou colocar melhor assim, conhecimento matemático, tá? Geometria, álgebra, tá? Aritmética. Então, a razão ela é importante, ela é válida, mas ela é útil nisso. A experiência é melhor. Como a gente viu, a experiência vai ampliando o conhecimento. Tá? Então, a experiência amplia o conhecimento. Tá? Sendo a base da
as ideias de causa e efeito. Então, aqui é uma questão legal, porque isso aparece com alguma frequência. Eu lanço um objeto para cima e ele volta na minha mão. O Rio me dá um exemplo do jogo de bilhar, né? Eu estou com o taco aqui, ó. E aí, você já imagina que eu estou com a mesa de bilhar, as bolas estão aqui. O que vai acontecer? O que você já tem lá? O que você já tem em mente? Que eu vou bater o taco na bola branca, a bola branca vai bater nas outras bolas e elas vão se espalhar. Show de bola. Então você já tem uma ideia, que é a ideia de causa e efeito, tá aí. A bola branca bate nas outras bolas e elas espalham. Só que aí que tá. Se eu ficar nisso, sempre nessa ideia de que as coisas se repetem por uma noção de causa e efeito, é um erro. A causa e efeito é uma ideia proveniente da onde? Das experiências. É isso que você tem que visualizar. Tá? Então, quer dizer que o que cria a ideia, o que cria o fato é a experiência. É o hábito de sempre visualizar aquilo. E daí é uma questão muito importante. Por quê? Eu posso simplesmente, na experiência, bater na bola e a bola errar. E não bater em nenhuma outra, elas vão se espalharem. Por isso que o Hume é um probabilista. O Hume é um cético. Cético probabilista. Por quê? Porque é provável que as coisas aconteçam. Só que esse provável só pode ser confirmado se você fizer o quê? Se você tiver a experiência da realidade, a experiência do concreto, do material. Então, todas as ideias, tá? A ideia lá da semelhança, da contiguidade, da causa e efeito, a base delas é, obviamente, a experiência. Então, um retrato, ó, é o retrato, eu vou desenhar aqui a partir do quê? A partir daquilo que eu vi. Tá? Eu falo num quarto, eu lembro da cozinha, por quê? Porque eu vivi isso. Tá? Então, essa é uma questão importante também de ser relembrada em David Hume. Daí, para fechar a discussão dos empiristas, temos Francis Bacon. Olha só a importância de Bacon. Resgatou o método indutivo de Aristóteles, apesar de ter criticado o filósofo, o qual não seria o verdadeiro empirista. Então, veja, o Bacon resgata a filosofia lá do Aristóteles, do método indutivo, tá? E aí você tem que lembrar, o que é o método indutivo? Eu vou testar várias vezes, partindo do particular para chegar a uma conclusão universal. Tá? Eu vou do menor para o maior, baseado sempre na experiência. Qual é a crítica que ele fazia ao Aristóteles? Na visão de Bacon, Aristóteles invertia a situação. Por que ele invertia? Ele concluía e depois tentava provar a sua conclusão pela experiência. Eu sempre gosto de dizer, né, que na visão de Bacon, Aristóteles colocava a carroça na frente dos bois. Ele invertia o método, ele concluía para depois testar. E tentava provar a sua conclusão pelos testes. Ele invertia. Tá? Olha só. Ele vai dizer uma expressão muito importante. Saber é poder. Tá? Precisamos experimentar sobre a natureza. Experimentar aqui, né, no sentido de testar para dominá-la. Tá? Ele fala no império humano. Tá? O que é o império humano? O homem deve imperar sobre a natureza. Tá? Então, nisso, ele vai defender esse método indutivo, ele vai falar no método descricionário. Eu vou testando, registrando, ponto a ponto, tá? De tudo aquilo que acontece na natureza, tá? Para que eu possa controlar. E de tanto testar, de tanto repetir, tá? Eu vou chegar a uma conclusão geral. Daí a ideia do menor para o maior. Tá? Esse método faria com que a humanidade controlasse a natureza. Daí ele vai dizer: a experiência supera os ídolos, tá? Os desvios. Quais seriam os ídolos? Os ídolos da tribo, da caverna, do fórum,
do teatro. O que significa isso? Se você não fizer um método experimental, você vai cair nos ídolos, você vai se desviar do verdadeiro conhecimento. O que são os ídolos? São falsas noções, são ilusões que nos afastam do verdadeiro conhecimento. E aqui é muito interessante porque ele está alegorizando a questão. A tribo são os ídolos da tribo humana, tá? São os preconceitos provenientes da própria natureza humana, que acredita que há em si o conhecimento do próprio mundo. Então, quer dizer que já está em mim, eu já vou possuir esse conhecimento e consigo investigar, tá, tudo que existe à minha volta. E isso vai criando diferenciações. A tribo é uma referência à própria humanidade. Os ídolos da caverna são muito interessantes, né? Acreditar em achismos em detrimento da ciência. Tá? Ou em detrimento à ciência. Então, eu acredito, se eu tomar uma aguinha aqui agora, uma água com açúcar, eu vou curar o HIV. Tá? Então, veja como que aqui o filósofo está pensando e está sendo muito útil para a filosofia da ciência. Então, o que vai acontecer? Eu não posso acreditar em posições pessoais, em achismos, e deixar a ciência em segundo plano. Ídolos do fórum, provenientes da linguagem. Então, volta aquela discussão dos sofistas, né? Então, não toma cuidado com aquilo que sai da boca, a persuasão do diálogo, tá? Da oratória. Então, não adianta só ouvir e cair na lábia, eu tenho que provar, tá? E os ídolos do teatro são as falsas filosofias, são as falsas doutrinas, né? O que significa isso? Você acreditar em coisas que estão ultrapassadas. Então, é defender o geocentrismo, no momento em que o heliocentrismo já foi superado, vou defender um terraplanismo, tá? Algo que já foi superado. Então, como que eu consigo sair dessa condição? Você consegue sair dessa condição da seguinte maneira: experimenta, usa da experiência. Tá? A experiência é a única responsável por te dar um conhecimento seguro. E aí, qual método que você vai usar? Você vai usar o método indutivo. Tá? Você vai do menor para o maior, e a partir disso você vai ser o grande intérprete da realidade e vai dominar ela para a própria humanidade. Tá? A natureza servindo ao homem. Beleza? E aí eu volto daqui a pouco com a última parte dessa aula, que é uma aula muito importante. Valeu? Até já!